Há um ano e meio atrás, morria em acidente aéreo o ministro Teori Zavascki. Hoje, os resultados das investigações apontaram para a falha humana. Será? Li essa mesma mensagem quando da morte do ministro e volto a colocá-la hoje. Peço perdão aos amigos mais uma vez por não postar uma linda mensagem de alegria e inspiração. Mas há momentos em que me sinto forçado a escrever aquilo que, se por um lado não alegra e inspira, por outro esclarece e faz pensar. Teoria da conspiração. Será que existe alguma possibilidade do Brasil estar sendo vítima de uma conspiração político-criminosa? Não, acho que não. Tá vendo muito filme de 007, isso é coisa de Hollywood, não acontece na vida real. Coincidências e acidentes, sim, essas coisas acontecem. Vistos de maneira isolada, pode parecer que sim. Mas se somarmos alguns outros fatos ocorridos num passado muito próximo, talvez nos surpreendamos com essas tais coincidências. Em 2001, depois de discordar da alta cúpula do partido que queria interferir em sua gestão, o prefeito de Campinas, Toninho do PT, foi assassinado a tiros. Até hoje, ninguém sabe qual foi a motivação do crime. Sua família fala em queima de arquivo. 2002. O prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi torturado e morto. A família diz que ele se opunha aos dirigentes do PT, partido do qual fazia parte, por ter descoberto um grande esquema de corrupção administrado pela cúpula da agremiação partidária. Durante o processo de julgamento dos acusados pela morte do prefeito, 7 testemunhas, morreram em circunstâncias até hoje não esclarecidas. Outras 13 testemunhas de defesa arroladas foram dispensadas do júri. 6 delas porque foram chamadas pelos advogados que abandonaram a tribuna. 5 simplesmente não compareceram. E 3 foram dispensadas pelos outros advogados. 2008. Arthur Sendas, membro do Conselho de Administração da Petrobras, morre assassinado na porta de seu apartamento com um tiro no rosto, em circunstâncias até hoje não explicadas. Sendas vinha tendo frequentes desentendimentos com a então presidente do conselho da mesma empresa, Dilma Rousseff. O executivo Roger Agnelli comandou a companhia Vale do Rio Doce por 10 anos, colocando-a entre as 10 maiores empresas de mineração do mundo. Em março de 2001, foi iniciada uma campanha do governo petista para demiti-lo da Vale. Dilma Rousseff, então articuladora dessa campanha nas questões relacionadas a Minas e Energia do candidato Lula, enviou Guido Mantega para convencer o Bradesco, principal sócio da Vale, a aceitar sua substituição. Em outra frente, o ministro Edson Lobão pressionava publicamente a empresa a pagar 5 bilhões de reais de royalties pela exploração do solo do país. Em 14 de março, Agnelli havia enviado a Dilma uma carta onde expressava sua preocupação de que a disputa dos royalties estava envolvida num contexto político e que haveria desvio de verbas na prefeitura de Paraupebas, onde ficava a sede da Vale. A empresa já havia pago 700 milhões de reais ao município, que continuava com péssimos índices de desenvolvimento humano. O entorno da cidade estava cercado por favelas, bairros próximos ao centro tinham esgoto a céu aberto e ruas sem asfalto. Com o apoio do BNDES e da Previ, que juntos detinham 60,5% da Vale, Agnelli foi substituído, deixando a presidência em maio de 2011. No dia 19 de maio de 2016, Agnelli morreu em uma queda de avião em São Paulo, após escrever uma carta com denúncias sobre corrupção na Vale, a caixa preta do avião
nunca foi encontrada. Julho de 2013. Um acidente aéreo mata 4 principais executivos da Bradesco Seguros. Nesse desastre, eu, particularmente, perdi 2 queridos amigos, que eram pilotos da aeronave. A caixa preta foi encontrada destruída e não ajudou a esclarecer os motivos da queda. Em 2014, Eduardo Campos morre em queda de avião durante sua campanha presidencial, justamente quando seu nome começava a ganhar força contra a candidatura de Dilma. A caixa preta do avião, mais uma vez, não foi encontrada. Dia 9 de novembro de 2015. O corpo de Sebastião do Rego Bairros, 75 anos, foi encontrado na calçada do prédio onde morava em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, ANP, entre 2002 e 2005, e acabou sendo substituído por suas constantes discordâncias de opinião sobre a condução da agência com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Sebastião caiu do 11º andar do edifício em que residia. As circunstâncias da queda até hoje não foram esclarecidas. 19 de janeiro de 2017. Um avião King Air C-90 seminovo com pouco mais de 10 mil horas de voo, pilotado por Osmar Rodrigues, piloto e instrutor de voo, com mais de 28 anos de experiência e especialista em voos entre Campo de Marte, São Paulo, e Paraty, Rio de Janeiro, caiu tendo a bordo o ministro Teori Zavascki. Teori era relator dos processos da Operação Lava Jato e ia homologar nos dias subsequentes as delações premiadas dos executivos da construtora Odebrecht, que entregariam todos os nomes dos políticos envolvidos nas apurações da operação capitaneada pelo juiz Sérgio Moro. 6 de setembro de 2018. Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, é esfaqueado enquanto era carregado pelo povo na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O ator do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, militante do PSOL, desempregado há mais de 3 anos e vivendo de pequenos bicos, viajou de avião até o local onde o Bolsonaro iria se apresentar e ficou hospedado em um hotel. No quarto que ocupou, a polícia encontrou 6 celulares, 2 laptops, mais de 14 mil reais em dinheiro. Assim que a notícia da prisão de Adélio foi divulgada, uma equipe de 5 caríssimos e famosos advogados criminalistas apresentou-se para fazer sua defesa. Porém, quando questionados sobre quem estaria pagando pelos seus serviços, recusaram-se a prestar tal informação, alegando segredo profissional. 28 de setembro de 2018. A polícia conclui que Adélio agiu sozinho no crime contra o candidato. Era apenas um lobo solitário, como são chamados esses homicidas. Lobo solitário, desempregado, hospedado em hotel, com 6 celulares, 2 laptops, 14 mil reais de dinheiro e equipe de criminalistas famosos. Um pouco estranho para um desempregado? Não, com certeza, tudo isso devem ser apenas coincidências. Acho que esse nosso povo brasileiro é que tem imaginação demais. Wilson Sadotti. Tudo tem um preço. Tá? Eu disse há poucas semanas que estavam comprando a prestação Amazonas, é isso? Eu não tenho a resposta disso, não. Vocês viram como o presidente falou. E esse vídeo é de suma importância, eu preciso que você compartilhe, marque alguém, baixe esse vídeo, retransmita e compartilhe. O que você vai ver nesse vídeo é traição à soberania do Brasil, é traição ao Brasil, é a traição
contra tudo que você já viu de perversidade. Você vai ver agora a traição de brasileiros que pede uma intervenção a presidente de outro país para intervir no seu país. O que vocês vão ver agora é crime de segurança nacional. Exatamente. Deixa eu ler para vocês. Deputados do PT e do PSOL, como sempre, assinam um documento criminoso exigindo a intervenção da França na Amazônia. Exatamente isso. O documento assinado por uma série de brasileiros, deputados e líderes de associações, todos de esquerda, na opinião do advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, configura-se efetivamente um crime de segurança nacional. Um crime de segurança nacional por traição à pátria, passivo de cassação do registro dos partidos e prisão dos massivistas por pedir intervenção de um governo estrangeiro em território nacional. Lei de Segurança Nacional. Paulo Pimenta, Ivan Valente, Thalíria Petroni e o líder do MST, João Pedro, entre outras figuras que assinaram. Essa publicação saiu no jornal francês, exatamente, saiu no jornal francês. Vocês verão a lista completa com os nomes, você verá a publicação e uma análise completa, porque é necessário. Você que está aí do outro lado, não desista do seu Brasil, porque é como eu sempre digo, eles estão clamando 24 horas, eles não dormem, para destruir uma nação tão rica, como o presidente falou, e uma bomba virar aí, tá bom? Então agora vamos acompanhar o que realmente acontece, tá? Com vocês na tela, vamos acompanhar. Então, que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. A Operação indicou, né, no dia 27 de julho, veja só, hein? Você vê como a trama internacional, ela se processa com certa antecedência. Mas agora veio à tona, descobriram, né, essa edição do Liberação de 27 de julho. Né? Eles divulgaram um manifesto, né, de várias personalidades internacionais, né, e dentre elas vários deputados europeus, né, e personalidades brasileiras que assinaram um manifesto dirigido ao Emmanuel Macron, ao presidente Macron da França, né, solicitando expressamente o seguinte: olha o que diz o manifesto. A entrada em vigor do acordo ampliará o acordo entre União Europeia e Mercosul. A entrada em vigor do acordo ampliará a destruição do meio ambiente e as mortes decorrentes das ações do agronegócio. Veja o que as personalidades brasileiras, que o João Batista com certeza irá enumerar aí, veja o que eles escreveram em petição dirigida ao presidente da República Francesa no dia 7 de julho. A entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia ampliará a destruição do meio ambiente e as mortes decorrentes das ações do agronegócio. E o sangue, hein? Mas olha o absurdo. Olha uma varinha mágica, como alguns negociadores do Pedro Rousseff ainda acreditam. Não prevê qualquer cláusula vinculativa. Mesmo que o Brasil permaneça no acordo, será capaz de continuar suas atividades criminosas que destroem o meio ambiente e as pessoas que dedicam suas vidas para protegê-lo. Cumprir os princípios do acordo de Paris exige determinação política. Isto é notoriamente carente do governo de Jair Bolsonaro. Lamentamos profundamente que o presidente Macron, que afirma fervorosamente ser o líder mundial na proteção do meio ambiente, se recuse a ver essas evidências. Bom, e aí termina o manifesto. Sim. Pedimos à França
que rejeite o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul e condicione o comércio entre nossos dois países, Brasil e França, à adoção de normas muito restritivas no campo da proteção ambiental dos trabalhadores brasileiros. Esse manifesto foi assinado por traidores da pátria. Isso é exatamente o que eu ia falar. Traidores da pátria. Vamos nominá-los, os traidores da pátria. Atenção, senhores que estão nos assistindo, esse é um documento que está na página do jornal Libération, está aí a página do Libération. Esse jornal francês de esquerda, portanto, exibiu isso há questão de um mês. Ele é tão grave quanto aquele episódio feito pelos americanos, lembra daquele embate, fazendas lá, florestas aqui, é da mesma gravidade, só que desta vez está assinado por brasileiros traidores da pátria. Então, está em francês, vocês estão vendo aí, aí vem o apontamento ao ministro Ernesto Araújo, ao presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos às assinaturas. Vamos lá, Renan, está aqui as assinaturas. Então, aí vem uma série de personalidades, a gente até quer estar na mídia. Vamos citar. Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, deputado do PSOL, tá? O Ivan Valente, Humberto Costa, senador Humberto Costa, do PP, né? o Davi Miranda, membro da Comissão das Relações Internacionais e Defesa Nacional no Brasil. Eles colocam o Davi Miranda. Ainda usa o cargo, né, de membro da Comissão de Relações Internacionais Brasileiras para assinar um documento contra o Brasil. Não, mas assim, Paulo Pimenta é deputado. Agora, ele assina. Volta com o doutor Fernando. Não, por favor, deixa assim, Renan, tá certo assim. Deixa o Fernando ali. Deixa os nomes das pessoas. Eles estão assinando, doutor Fernando, como entidades próprias, particulares, em nome deles ou em nome das entidades? Não, eles estão assinando em nome das entidades, porque senão não colocariam o que eles são, não é verdade? Mas então nós podemos, nesse instante, pedir a cassação do PSOL e do PT, evidente, porque eles estão, me parece que constitucionalmente eles não podem fazer isso. Não, é pior, não só não podem fazer isso, como eles estão voluntariamente se articulando com entidades internacionais contra os interesses do Brasil e contra um tratado assinado entre os dois, entre o Mercosul, portanto, entre o Brasil e os países europeus. Né? E outra, mentindo, eles estão difamando a imagem brasileira, né? Difamando, falando mal do Brasil, atribuindo ao Brasil crimes que ele não está cometendo, né? E com isso prejudicando comercialmente os interesses nacionais. Para isso, nós temos a Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional, que está em vigor, que diz o seguinte no seu artigo 8º: entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Pena de reclusão de 3 a 15 anos. Né? Tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. Pena, reclusão de 4 a 20 anos. Né? E, se a gente pensar um pouco mais, né? Aliciar indivíduos, no caso do próprio presidente Macron, né? Para a invasão do território nacional, que foi o que ele declarou efetivamente na semana passada, no Luiz Batista. Exatamente. Isso é imperdoável. Você imagine os deputados norte-americanos assinarem algo similar. Imagine o que aconteceria com eles no Congresso Nacional Americano. Imagine se fosse na China, enfim. Bom, a China não estariam vivos, né? Bom, vamos... O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Uai, seu app de vídeos curtos. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela,
brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Comunistas socialistas, corruptos, querem derrubar nosso presidente. Os comunistas tomando o poder, a primeira atividade a ser eliminada será a igreja. Mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Hoje, um único homem está sendo o nosso escudo no avanço dos comunistas. Este homem se chama Jair Messias Bolsonaro, homem de fé, íntegro, de valores e de caráter inabalável. E de cada um pensar o que aquele lá atrás, que o Pai nos enviou para nos salvar, representa para o coração de cada um. Nesta semana, nos reunimos com os pastores evangélicos de Pompeia, Quintana e Bastos e decidimos construir uma pirâmide cristã por Bolsonaro. Você está recebendo esta mensagem e o vídeo porque você é um homem de Cristo. Vamos nos transformar em soldados de Cristo e lutar pelas nossas igrejas e nossas famílias. Atualmente, nossos vizinhos, a Venezuela, acabaram sendo dominados pelo comunismo por não terem reagido ao avanço da esquerda. Uma vez os comunistas no poder, o país é dominado pela miséria, sofrimento e fome. O povo é desarmado e não tem como reagir. Com isso, torna-se refém do sistema comunista. Você não pode dizer que não tem democracia na Venezuela. Depois botou para fora o presidente da República, Fulgêncio Batista, e assumiu o controle desde Serra Maestra. Chegou em La Habana, a capital de Cuba, ele mandou matar todos os pastores evangélicos e todos os evangelistas. Tivemos a sorte de ter aparecido um enviado de Deus que nos salvou do comunismo. No entanto, continuamos com o risco eminente de um regresso ou de uma queda no abismo comunista. A gente fará aliança até com o diabo. Passamos próximo disso na última eleição. Os partidos de esquerda, os corruptos e aproveitadores, estrutura poderosíssima, ataca o nosso presidente 24 horas por dia, apoiado pela grande mídia. Bolsonaro precisa do nosso apoio, da nossa união e da força cristã. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Repasse para todos os pastores do que eu vou passar aqui para vocês. Nós somos deputados, recebemos denúncias e temos que informar. Al Capone foi preso por causa do seu imposto de renda. Eu acredito que a gente pode pegar o Supremo Tribunal Federal pelo calcanhar de Aquiles. A terceirização do processo eleitoral. Por que o TSE sempre negou ou diminuiu o papel da terceirização no processo eleitoral? A terceirização não é apenas de serviços periféricos. Contratou empresas estrangeiras para gerir nossas eleições. Estamos falando da Oracle, da Indra, da Smartmatic e da Diabon. A Oracle, empresa americana que tem sua origem, e isso é de conhecimento público, na CIA e na NSA, que é a Agência Nacional de Segurança Americana, em agosto de 2022, foi acusada nos Estados Unidos de coletar dados de milhões de clientes e usuários sem autorização, com o objetivo de realizar vigilância e mapear seus perfis para comercializar, pois essa mesma Oracle tem acesso a todos os dados de biometria do povo brasileiro entregues pelo Instituto Nacional de Tecnologia na Informação e o TSE. Isso é muito grave. A Oracle, no comando de banco de dados, decide quem está apto a votar pela liberação da biometria do eleitor, conta nossos votos com os supercomputadores contratados pelo TSE. Essa mesma Oracle que vende seus equipamentos e serviços ao TSE. A Oracle Corporation foi condenada no dia 27 de setembro de 2022 nos Estados Unidos por violar a lei de práticas de corrupção no exterior, por fraude a subornos em países como Índia, Turquia, Emirados Árabes, onde usou meios ilícitos para inserir seus produtos como obrigatoriedade em licitações práticas, denunciada e condenada. Pagou 23 milhões de dólares de multa e não foi a primeira vez. Aqui no Brasil, a nuvem Oracle foi comprada pelo TCE por inegibilidade, sem concorrência e só porque é uma nuvem Oracle, disse o ministro Barroso. Se fosse uma nuvem Amazon, compraria na Amazon. Ele escolheu pela marca, não pelo serviço. A gente está entendendo.
Tenho certeza que vocês estão entendendo. Quanto à Diabon, cabe dizer que produz não apenas as urnas, como também os pendrives que inserem nas urnas os programas e captam os resultados. E se soubéssemos que ela já possui urnas com conexão à internet desde 2004, a sua parceria, que agora faz os pendrives ou flashcards, a Apecer, possui uma patente de pendrive com conexão à internet. E que ela foi acusada de fraude em 2004 nos Estados Unidos, sendo provado que seu programa é vulnerável. E a Universidade de Princeton provou que os pendrives podem ser remanejados para inserir programas fraudadores nas urnas. Isso é muito grave. Enquanto aos técnicos de urnas, podemos questionar que a Secretaria de Informática do TSE, que afirma que apenas transportam urnas lacradas, encaixotadas, quando na verdade fazem muito mais que isso. Trabalham no carregamento dos programas das urnas com contingência, têm acesso à linha privada de internet do TSE e fazem a transmissão resultados via satélite. Isso é mais grave ainda. E a Indra, que é a estatal espanhola, uma empresa do governo da Espanha, que forneceu transmissão de satélites e contratação de técnicos de urna com acesso a total às urnas pendrive e sistemas de transmissão. Foi acusada de fraudes eleitorais em Angola e de corromper agentes públicos na eleição desse ano. Lá, o povo, às ruas pedindo a expulsão da Indra do país. Na Colômbia, a Indra foi acusada de corromper oficiais eleitorais e forneceu software. Corromper oficiais eleitorais. Nós temos uma urna que o erro começa na largada. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar. Vamos pegar o nosso Al Capone. E desapareceu com 3 milhões de votos dos oponentes de Pedro na eleição do Congresso de Prefeituras, uma empresa com longo histórico de corrupção. E a Smartmatic, que forneceu satélites e contratou os técnicos de urna em 2012 e 2014. Recebeu do TSE o código-fonte na ocasião da licitação das impressoras, sendo seus representantes sócios venezuelanos. Que certeza temos que os técnicos ainda não estejam ligados às empresas terceirizadas do TSE? Pelos motivos alegados, precisamos ter acesso a todos os contratos das empresas terceirizadas do TSE, pois muitos desses contratos foram retirados do sistema. Clamamos aqui ao TCU que nos acompanhe na investigação desses contratos e apresente a prestação de contas dos anos anteriores, até para que possamos entender o envolvimento dessas empresas terceirizadas e o valor investigado e o valor investido até hoje. Terceirizar o sistema eleitoral é atentar contra a nossa soberania. Precisamos garantir que o nosso país não sofrerá um ataque cibernético e que o nosso povo está seguro e continuará vivendo livre e em democracia. Muito obrigado. Uai, seu app de vídeos curtos.